E a psicogenealogia? O que tem a ver a psicogenealogia com a adoção e como encontrar a sua árvore sendo uma pessoa adotada? Legal. Tua pergunta é bem interessante porque é a pergunta que muita gente faz. Como a gente trabalha com a estruturação da nossa mente a partir da árvore genealógica, muitas pessoas dizem, Letícia, mas eu não conheço a minha árvore, ou eu fui adotada, ou minha mãe foi adotada. E o que a gente precisa entender é que a base da psicogenealogia, inclusive a mãe da psicogenealogia era também advogada, né? Embora ela não tenha atuado muito como advogada, mas ela foi psicóloga na França. Ela escreve as bases da psicologia e ela acaba, então, aplicando a psicogenealogia em pacientes oncológicos. Por quê? Porque a nossa mente atua sobre a matéria. E tudo que a gente manifesta no corpo físico está programado na nossa mente. A base da psicogenealogia, então, é a memória epigenética. É importante que a gente fale sobre isso, porque uma pergunta que sempre acontece é: psicogenealogia é a mesma coisa que constelação, né? E não. Constelação trabalha com campos mórficos, psicogenealogia trabalha com dados e trabalha com o estudo da mente. E quando a gente estuda a mente humana, a gente sabe que nosso DNA ela é feito de genética e epigenética. O que antigamente era o junk DNA ou o DNA lixo, né? Que eu sempre conto essa história que eu tinha uns 12, 13 anos. Eu estava numa aula de ciências, estudando a biologia, o corpo humano, a célula, o átomo. E a professora disse que uma boa parte do nosso DNA era lixo. Pensei, né? Se o átomo, se a célula é tão maravilhosa, tão perfeita, como o corpo humano, que tem toda uma inteligência, né? Que hoje o homem estuda o corpo humano para compreendê-lo. A maior parte dessa célula não poderia ser lixo. E aí, claro, a ciência vem observando, e hoje nós temos a ciência que chancela que essa parte era memória. Até porque a gente não evolui se não tem memorização. Essa é uma frase, inclusive, de Henri Laborit. Então, o que é epigenética? É tudo aquilo que os nossos antepassados viveram e tudo que a gente também vive, ele é transcrito, epi acima da genética, está transcrito no nosso DNA. Então, quando a gente fala com pessoas que querem conhecer a sua história, querem compreender de onde vieram, querem saber por que você atrai determinadas situações, por que eu enfermo, por que eu carrego um vazio existencial, e aí a gente vai falar sobre características de pessoas adotadas, né? Lembrando aqui que a gente não pode generalizar, mas é uma cicatriz que as almas carregam e que viveram essa história de adoção ou de abandono, né? E até algumas pessoas dizem, hoje as pessoas não são abandonadas. Toda vez que o abandono mesmo, trazendo uma palavra jurídica para nós, ela é a perda da gestão, do pátrio poder, né? Quando eu, mãe, deixo um filho sobre o cuidado de outrem, eu estou abrindo mão do meu pátrio poder. Isso é a etimologia da palavra abandono. Então, sim, a gente carrega conflitos de separação, conflitos de abandono. E a memória epigenética diz o seguinte, que nós temos essa informação transcrita no nosso DNA, na nossa mente. Então, quando a gente trabalha com pessoas que foram adotadas, adotivos, inclusive a gente tem vários colegas que foram adotados ou suas mães adotadas, nós sabemos que o que nós atraímos, e aí entram as leis que regem o universo, né? Que nós atraímos por identidade de forma, nós atraímos aquilo que efetivamente somos. Então, na nossa mente, existe toda uma programação ancestral. Tudo aquilo que eles viveram e que o nosso grupo de pertença viveu está transcrito no nosso DNA. Então, o adotado ele pode não ter consciência da sua história. Porque nós temos uma mente que é composta de 5% consciente, que é o que a gente está usando aqui para conversar, o nosso conhecimento, né, a nossa história consciente, mas 95% de nós é inconsciente. Só que é um inconsciente que tudo sabe. É como Matrix. É um inconsciente que tudo sabe. Então, embora você não tenha consciência da tua história,
O teu íntimo sabe exatamente quem você é. E a gente atrai simbolismos, pessoas, eventos, para compreender quem somos. E aí, uma das pautas que a gente analisa para compreender quem somos a partir da nossa história é o nome. Que não necessariamente as pessoas que são adotadas trazem o nome da família biológica, né? Então é isso que a gente precisa compreender também. Uhum.